Olá a todos, bom dia, a gente vem aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades das escrituras, da Bíblia, né? Vamos começar pelo livro de Apocalipse, capítulo 1, do verso 4, que me chamou uma coisa muito interessante aqui. Como é que o Espírito Santo pode ser sete espíritos se ele é uma só pessoa? Se ele é só um espírito? Então quer dizer que existe sete deuses? Como é que é isso aí? Bom, de acordo com a ortodoxia doutrinária da Trindade, o Espírito Santo é uma pessoa, no caso, a terceira pessoa da divindade triuna, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus referiu-se ao Espírito Santo como ele no singular. Mas João referiu-se aos sete Espíritos de Deus que se acham diante do seu trono, os quais são considerados por muitos comentaristas como sendo a referência ao Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo pode ser sete Espíritos, se na verdade ele é um só? Então vamos entender o contexto que ele está dizendo ali. Então, no livro de Apocalipse, contém muito simbolismo, que é o livro que nós estamos falando aqui. E esse é apenas um exemplo. Há simbolismos semelhantes em outras porções deste tipo. Por exemplo, muitos acreditam que o Apocalipse 12, 13 fala de Satanás, mas ele é chamado de dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Por que é chamado de dragão? Porque dragão, no zodíaco chinês, do Oriente, ele tem um sentido de força. E vermelho, porque é a roupa vermelha do imperador de Roma. Tá? E 7 cabeças e 10 chifres são 7 reis unidos em 10 imperadores. Tá bom? O número 7 ali se refere-se a um ciclo completo. Vamos entender isso mais um pouquinho à frente, porque um ciclo completo. Então, nessa passagem, as 7 cabeças e os 10 chifres são atribuídos a uma só pessoa, o Império Romano, ou uma só nação. Tá? Ele usa o vermelho porque é a roupa vermelha do imperador. Tá? E o dragão, porque o dragão tem um sentido de força. Então, o Império Romano tem força. E também, ao falar da besta que veio do mar, que no caso veio lá de Roma, né? Em Apocalipse 13, 1 diz que ela também tem 10 chifres e 7 cabeças. Os chifres ali, ou coroas, são poder. E agora elas estão na cabeça. Se você pegar um pouco mais antes no capítulo de número 12, você vai ver que esses chifres não estão na cabeça. Elas estão nas pontas dos chifres. Tá? E no Apocalipse capítulo de número 13, ela diz agora que elas estão na cabeça, ela muda de posição. Certo? Então o número 7 simboliza algo completo, como há 7 dias numa semana completa. 7 dias completou uma semana, que é o tempo determinado ali para se associar a essa rotação da Lua, que divide então ali os meses ali em 7. Tá bom? Então outros símbolos também são aplicados ao Espírito Santo nas Escrituras. Por exemplo, ele é mencionado como a pomba, em Marcos capítulo 1, verso 10, ele diz que é associado como uma pomba. Né? Eis que o Espírito de Deus desceu sobre Jesus. Ela é também associada ao vento, em João capítulo 3, verso 8. É associada como a água, em João capítulo 4, verso 14. E ele é ainda descrito como línguas como de fogo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 3. Em Efésios também, capítulo 1, verso 13, diz que somos selados pelo Espírito Santo, o que significa que nós somos a propriedade de Deus e ele tem sobre nós e a segurança da nossa salvação. Ou seja, além de vento, além de línguas como de fogo, além de selo, além de pomba, além do próprio Espírito de Deus, ele é associado a diversas coisas. Então, é como você associar a figura com a pessoa. É como você associar determinada palavra àquela pessoa. Como, por exemplo, no Brasil. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldades de compreender alguma coisa. Pô, a gente chama ela de burra. Aquela pessoa parece um burro, um asno. Mas o que tem a ver o animal
o que a pessoa não entende. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você associa o animal, o burro, porque o burro ele não faz nada, ele fica quieto. Você fala, ele fica quieto. Você diz alguma coisa para ele, ele fica quieto. Então se associa então a figura do burro à pessoa que não conhece nada, não sabe de nada. Então muitos estudiosos da Bíblia acreditam que a natureza cétupla, ou seja, a natureza de 7 espíritos santos, pode derivar então-se da referência de Isaías capítulo 11, verso 2. Então, lá no Novo Testamento, eles tinham o Antigo Testamento como referência para eles. Então, o escritor, o autor do livro de Apocalipse, associou exatamente a Isaías capítulo 11, do verso de número 2, onde o Espírito de Deus é chamado de Espírito do Senhor, Espírito da sabedoria e do entendimento, Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. E essas 7 características diferentes em um só mesmo Espírito. Então, se você vê Isaías capítulo 11, verso 2, ele vai se referir a Deus como 7 espíritos. Então, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do temor do Senhor, ele fazendo uma associação ao Espírito de Deus. E isso não quer dizer que ele seja 7, é apenas uma associação, tá bom? Então, o Espírito de Deus é somente um Espírito, mas ele é associado a 7 qualidades, que não quer dizer que ele seja os 7 aí, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. E nos vemos, então, como sempre, na próxima aula.